Graças a Deus, Deus aprove que nós pudéssemos trazer essa palavra, falar um pouco do grande amor dele e saber que sem ele nada podemos fazer. Ele é bom, maravilhoso, ele é o que nos traz entendimento de todas as coisas. Vamos abrir os nossos a nossa Bíblia, no livro de Jeremias também, mesmo que foi lido aqui quando o culto iniciou. Jeremias, capítulo 9. Aleluia. Deus tem sido bom para com todos nós. Eu sei que Deus também é justiça, mas a sua bondade, ela ecoa no nosso peito, no nosso ser, porque nós somos filhos de Deus. O ser humano pode ter alguma maldade, mas também tem bondade. Porque se o pai tem bondade, os filhos também têm. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Só até aqui. Pai querido, que essa palavra, Senhor, fale aos corações do teu povo, Pai. Ela por si própria já prega, Senhor. Não precisamos nós colocarmos nada, mas que o Senhor venha fluir através daquilo que é para ser ministrado. Que diminua eu, mas que cresça o Senhor, Pai. Porque é necessário, Senhor Jesus. Amém. O que eu achei interessante dessa palavra é a maneira que ela começa dizendo. Porque muitas das vezes nós começamos a olhar para as coisas e achar que a gente é alguma coisa. Achar que a gente pode alguma coisa. Achar que a gente precisa se gloriar de alguma coisa. Mas a Bíblia me diz o seguinte, que nem a sabedoria, nem a força, nem o rico, todas essas coisas, nós devemos de considerar que conhecer e entender a Deus é melhor. Quanto mais a gente conhece a Deus, melhor a gente fica. Eu quero convidar você hoje a um ponto específico de conhecer a Deus. A Bíblia diz que Deus disse a Josué, Deus diz na sua palavra, medita de dia e de noite na lei do Senhor. A palavra de Deus, ela molda o nosso caráter. A palavra de Deus, ela mexe na nossa estrutura. A palavra de Deus diz em Provérbios que ela esmaga os nossos ossos. Ela chega a nos apertar de uma tal forma que nos reposiciona, nos faz colocar numa posição. Mas a palavra, quando ela é conhecida no seu profundo,
E essa palavra hoje é para mim e para você. Nós entendemos aqui no versículo 26 que Deus ele estava ali trazendo juízo sobre a terra. Aliás, no versículo 25 já começa dizendo: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado e o incircunciso. Lembra quando Davi olhou para Golias e disse: Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não teme a Deus? Quem é esse que não conhece o Deus de Israel? E o que nós precisamos é conhecer o Deus de Israel. E a Bíblia diz que desde o Egito a Judá, ou seja, desde o ímpio ao crente, ao cristão, aos filhos de Deus, desde Edom a Amon, desde Moabe a todos que cortam o canto dos seus cabelos. Olha que interessante. Por que será que eles cortavam o canto do seu cabelo? Por que será que Deus está falando ali de cortar os cantos do cabelo? Porque em Levítico 19, 27, Deus tinha dado uma recomendação ao povo. Levítico 19, 27 diz o seguinte: Não corteis o cabelo arredondado, ou os cantos dos seus cabelos da vossa cabeça. Então, quando Deus ele estava dizendo, porque sempre tem um propósito. Deus sempre tem algo para fazer daquela forma. Será que nós podemos hoje aplicar isso como doutrina? Ou será que aquilo era determinado a um povo? Deus estava falando com a tribo de Levi. Deus estava dando uma recomendação, porque existia pessoas ali que estavam ali no meio do povo, que eram também da tribo, que eram pessoas que Deus estava cuidando, dando orientação. Se Deus fala, é porque tem um propósito por trás. Deus quer falar-nos hoje que nós precisamos entender e conhecê-lo. Quando nós fazemos isso, nós descobrimos que 3 atributos que está na palavra do Senhor em Jeremias 9, 24. E ele diz o seguinte: porque eu sou o Senhor, que faço beneficência, bondade, que faço juízo, que julga as nossas causas, que nos traz ali um veredito, que nos traz ali algo para o nosso coração. E Deus também é justiça. Ele gosta das coisas justas. Ele gosta das coisas claras. Ele gosta das coisas equilibradas. E ele gosta que nós também venhamos a medir com a mesma medida, ter a mesma justiça. E observe que na palavra do Senhor, ele começa dizendo desse castigo, e o mundo parece que está passando por uma fase semelhante a essa. Um castigo que veio para o cristão e para o não cristão. Para o judeu que aceitou Jesus e para o judeu que não aceitou Jesus. Veio para todos. E esse castigo, infelizmente, tem levado alguns irmãos, algumas irmãs, tem levado consigo pessoas queridas, pessoas que fazem parte da nossa família, ou pessoas que nós conhecemos. Mas Deus tem dado muita vitória sobre essa doença, sobre essa enfermidade. Esses atributos de Deus, eles nunca podem ser desconsiderados. A bondade, o juízo, a justiça, eles não podem ser deixados de lado. E Deus quer que nós conheçamos Ele de uma tal forma que nós venhamos a tomar uma posição. O que eu estou ministrando aqui hoje, eu glorifico a Deus, porque pessoas de outro país estão aqui. Tem pessoas ligadas às outras igrejas aqui. Tem pessoas ligadas a outros pastores. Tem pessoas que às vezes não estão congregando.
mas nós estamos formando os discípulos de Cristo Jesus. Tem coisa que vocês irão ouvir aqui que não é para a sua época. Tem coisas que vocês vão aprender durante esse tempo conosco aqui que você não vai aplicar na sua época. Tem coisas que Deus está preparando a sua vida para a hora certa. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Deus foi preparando Moisés no meio daquela cultura egípcia, no meio daquele povo que não servia a Deus. Eu vejo que Deus foi preparando de uma tal forma, com estudo, com entendimento. Deus foi criando situações que, se nós olhássemos para Moisés, a gente falava assim, não, esse nunca seria o libertador de Israel, porque ele está do outro lado. Às vezes Deus coloca a gente num trabalho onde só há você de cristão, ou há um ou dois só que são cristãos. Às vezes Deus coloca você numa empresa, numa escola, onde você olha para os seus coleguinhas de escola e só você confessou a Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus separa você para uma obra, você vai entender o tempo que ela vai ser executada. Quando eu estava para vir para Portugal, no ano de 2000, 2001, eu pensava o seguinte, eu vou fazer vários cursos lá no Brasil, porque quando eu chegar em Portugal, eu vou arrepiar, eu vou fazer e vai acontecer. Eu achava que eu ia fazer e acontecer. Eu ia arrumar trabalho bom, eu ia escolher emprego, eu achava que eu podia, fazia e acontecia. Mas quem me dera eu de ter gastado toda aquela energia e aquele tempo em entender e conhecer a Deus. Quando nós entendemos os atributos de Deus, quando nós conhecemos os propósitos de Deus, Deus tem um propósito para cada um. Diz a palavra do Senhor, em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entender o propósito de Deus na nossa vida é algo tão importante. O pior, o contrário, é viver uma vida sem propósito. Já pensou o que é viver uma vida sem propósito? A pessoa sai para trabalhar, a pessoa volta do trabalho, a pessoa está em casa, a pessoa está com os filhos ou está com o marido e não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Não sabe qual é o propósito que você tem. Mas quando você começa a conhecer a Deus, os seus atributos, os seus projetos, os seus sonhos para nós, quando você cresce no conhecimento, na palavra, quando você cresce no conhecimento de Cristo Jesus, você começa a ver que para todas as coisas, Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus, ele traz na nossa vida uma direção. E a gente começa a encontrar e a descobrir a importância que nós temos no corpo de Cristo. Nós começamos a encontrar a importância que nós temos para que as coisas do Senhor funcionem, para que as coisas do Senhor dêem certo.
E eu comecei a notar que isso já aconteceu comigo também. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não alcancei aquilo outro? Quando nós colocamos um plano de ação, as coisas vão começar a mudar. E eu quero passar para você um plano de ação para você entender e conhecer mais a Deus. Posso ouvir um amém com a sua mãozinha assim para o alto? Amém? Glória a Deus. Esse plano de ação vai fortalecer a sua vida. Vai mudar o seu dia a dia e vai colocar você numa outra posição. Quer crescer espiritualmente? Levanta a sua mão assim. Amém? Quer crescer espiritualmente? Quantos querem ter intimidade com Deus? Levanta a sua mão assim. Quantos que gostariam de ouvir a voz do Senhor soprar no seu ouvido? Levanta a sua mão assim. Amém? A primeira vez que eu escutei realmente a voz do Senhor, eu estava deitado e eu passei por uma enfermidade muito parecida com a enfermidade da irmã Rita, que testemunhou aqui na semana passada, que através ali de uma oração do servo do Senhor, o missionário Bruno, ela recebeu uma cura. Deus pode usar você para curar pessoas também. E eu passava uma enfermidade que assolou a minha coluna também. Assolou o nervo ciático. E aquilo me tirou noites e noites e semanas e meses de sono. E eu não estava entendendo por que o processo que eu estava passando aquilo. Só que o processo de amadurecer, o processo de você ficar maduro, da fruta ficar bonita, da azeitona ficar verde, bonita, para ser extraído o azeite, ela tem que ser espremida. A uva tem que ser espremida. O ouro, para ficar com aquele brilho, tem que passar pelo fogo. São processos que doem. Mas cada processo, ele sofre uma transformação. A azeitona vira o azeite, a uva vira o suco de uva ou vinho, aquela pedra dourada vira um ouro bonito, brilhante. E aquela altura eu estava deitado, me lembro como se fosse hoje, eu deitava do lado direito da cama, com este lado assim. Era um dia à tarde, pouco antes do culto. E Deus falou comigo fortemente. Aquela voz veio no quarto, e o quarto parecia que ficou com aquela voz em todos os lados. E eu percebi que a minha esposa não escutou aquilo. Mas eu entendi. E ele disse: a minha vara e o meu cajado te consolam. Às vezes Deus usa a vara para nos corrigir. E Deus também tem um cajado para nos consolar. Às vezes Deus usa a vara para nos alinhar de algumas coisas. E a gente, às vezes, fica reclamando. E a gente reclama porque a gente nunca leu Hebreus 12. Hebreus 12, 6 fala o seguinte, que Deus, ele repreende, ele exorta quem ele ama. Deus, ele tem um cuidado tremendo de nos dar direção através da correção. Sabe por quê?
Como é que Deus pode nos usar? Às vezes a gente passa esse processo de maturação, de amadurecimento, chegamos àquele brilho, daquele ouro, mas passamos por provas para chegar lá. E Deus quer usar porque Ele tem um propósito. E quando você começa conhecendo a Deus, você começa a entender o processo que Ele permite que nós passemos. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, todo mundo conhece. Só que a gente não consegue meditar naquilo como deve ser. Olha, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. A prova tem um tempo. O tempo de maturidade tem um tempo. Por isso que eu estava dizendo aqui, eu sei, e o meu intuito é que esse grupo ele vá, alcance fronteiras, longe. Porque eu sei que a pessoa pode nem congregar com a gente, mas ela está recebendo algo específico que vai trazer uma maturação, vai fazer a pessoa ficar com um crescimento espiritual muito grande. E lá na frente, quando você estiver ali na sua igreja, quando você estiver ali com os seus líderes, vocês que estão no Brasil, estão em outro país, Portugal, Alemanha, vai chegar uma hora que a igreja vai precisar de você. E você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Tudo tem o seu tempo determinado, diz a palavra em Eclesiastes 3. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. É esse tempo e o propósito. A pior coisa é a pessoa viver uma vida sem propósito, sem ter um projeto, sem ter um alvo, um objetivo. Na vida do cristão, nós precisamos saber quem nós somos, qual é a nossa missão e o nosso alvo. Nós somos filhos de Deus, uns são chamados para trabalhar numa área, como nós temos ensinado os nossos obreiros, uns são chamados a apóstolos, outros a pastores, outros a mestres, outros a evangelistas, e assim a obra do Senhor vai indo. Quando nós entendemos que peça fundamental nós somos, para aquele tempo, para aquela época, por um tempo determinado. Quando nós entendemos isso, nós começamos a colocar dentro desse alinhamento com o propósito. Só que para ser um obreiro, a exigência é um pouquinho maior. Para ser usado por Deus, a exigência é um pouco maior. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, mais é exigido. Então, se Deus colocar algo na sua mão para fazer, faça com muito empenho. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura-te. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que procurar. Procura apresentar-te a Deus. E sabe por que essa palavra diz? Procura apresentar-te a Deus, porque dos olhos de Deus ninguém escapa. Deus conhece os seus momentos bons, os seus momentos ruins. Deus conhece a hora que as pessoas estão adorando, a hora que as pessoas estão falhando. Aí a Bíblia nos diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus. Então você tem que se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O crescimento espiritual, quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente passa a entender que tem um processo, mas depende de nós. Ninguém vai apresentar você a Deus. É você que tem que se apresentar perante Ele.
A Bíblia também diz, em 1 Timóteo 3,7, convém também que tenha bom testemunho. Quando nós chegamos num nível, nós vamos ficar atentos ao que a palavra de Deus diz. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Lá no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, com seus colegas. A gente precisa saber que nós representamos uma bandeira, uma nação. Essa bandeira, essa nação, é de um povo chamado, de um povo escolhido. Não é a nação de Israel. Não é a nação da minha pátria ou da sua pátria. Mas é a nação de Deus. É da Nova Jerusalém. É a nação que descerá do alto. É do reino de Deus, do reino dos céus. É o que Jesus sempre pregava. O reino de Deus é semelhante a... E é a isso que nós devemos nos assemelhar, ao que Jesus sempre nos disse. E eu quero deixar para você hoje que me ouve 3 pontos que vão colocá-lo numa posição que vai abrir as portas para vocês e que são essenciais, fundamentais para você que já serve na casa do Senhor, para você que tem vontade de ser obreiro na casa do Senhor e para você que precisa realinhar com os propósitos de Deus. Primeiro, algo que é como se fosse o oxigênio do cristão. Nós não conseguimos viver sem. É algo que Deus deu para nós como se fosse a maior arma que nós pudéssemos orar. Nós pudéssemos ter, que é a oração. A oração, ela começa a mover situações. A oração, primeiro, ela mexe com o nosso ser, o nosso eu. Ela começa a nos confrontar com situações que nós poderíamos melhorar, mas não conseguimos ter esse entendimento no dia a dia, na nossa vida. Mas quando nós paramos para orar, nós não paramos para pedir a Deus somente, mas para agradecer, para dizer que seja feita a vontade dele, que ele mande o pão nosso de cada dia. Mas também o Espírito Santo de Deus nos constrange de tal maneira que nos faz ver o erro que nós, às vezes, cometemos. E nos faz reposicionar, porque nós precisamos melhorar. A oração na forma de proclamação, ela muda o ambiente da sua casa, ela muda o ambiente do seu quarto, ela muda o ambiente do seu departamento, da escola, da carteira onde você senta. A oração, ela move corações. Quando as pessoas chegam perto de você, as pessoas dizem, você tem algo diferente. Você tem algo especial. Segundo ponto é a leitura da palavra. A leitura da palavra, ela confronta a nossa mente. Ela confronta as nossas convicções. Eu achava, numa altura da minha vida, quando aceitei Jesus, estava fervoroso, e nós vimos ali muita coisa acontecendo, né? Aquela igreja, o fogo descendo, caindo, Deus batizando, Deus fazendo, e eu achava que, nossa, eu podia fazer e acontecer. Mas à medida que nós fomos lendo a Bíblia, eu comecei a entender. Assim como a árvore é plantada junto ao ribeiro, o ribeiro vem e vai nutrindo a árvore.
E aquela água, que é a palavra de Deus, ela vai entrando dentro da árvore e ela vai até as pontas dos galhos, e aqueles frutos, eles começam a ser nutridos. E consoante a gente vai tendo fruto bom, porque a gente está sendo moldado pela palavra, não só na leitura, mas também naquilo que Deus revela, nós vamos modificando todo o nosso ser. E a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente fica ali orando, lendo a palavra, e aí a gente pode aumentar o nível. Agora eu vou jejuar. Eu vou tirar o alimento que coloca no meu corpo e vou deixar somente a palavra, a adoração, a oração, os louvores, encher o meu ser e saber que o Senhor governa essa carne toda, governa esse ser todo, e que não há nada melhor do que alimentar-se da palavra de Deus, não há nada melhor do que despojar-se na presença do Senhor. E o jejum, ele faz isso. Ele mexe com o nosso ser. Você sabia que o judeu, ele jejua pelas datas dos acontecimentos que aconteceram? O dia de Esther, que houve aquela libertação do povo, o dia que o povo teve uma vitória ali naquela guerra, naquela data, até hoje se jejua, lembrando aquele dia. É um dia que o povo judeu retira todo o seu alimento, para saber que naquele dia muitos tombaram, muitos perderam sua vida, para que Deus desse vitória. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial e outras que tiveram, muitos foram lá, guerrearam e lutaram, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Porque se eles não tivessem, talvez o mundo seria diferente. E Deus, da mesma forma, está convocando o seu povo. Está chamando o seu povo, procure entender e me conhecer. Esses 3 princípios vão colocar você num passo 1 do alinhamento. Você vai passar a observar que tudo aquilo que está no seu ser vai mudar. Quando você tem a prática de fazer isso dia a dia. Aquelas conversas que às vezes surgem no trabalho, aquelas afrontas que a gente passa às vezes na rua, passa às vezes na escola, as crianças, aqueles bullying que os filhos sofrem quando eles estão alimentados, essas coisas não ofendem mais. Porque o grande segredo do cristão, da maturidade cristã, não são medidos pelos anos de crente que a gente tem. Não são medidos pelos tempos de igreja que a gente tem. Tem pessoas que usam o termo assim: eu sou rato de igreja, cresci debaixo do banco das igrejas. Não é medido por ali. A maturidade cristã, um dos medidores, porque tem vários, é quando a gente não se ofende. Quando alguém chega, nos humilha, e a gente não vem para casa com o coração triste. É quando alguém nos faz alguma afronta e a gente, sem merecer. É quando alguém vem e persegue-nos no trabalho sem merecer. Não é quando você recebe uma ordem do seu superior, do seu gerente: olha, eu quero que faça assim, você vai pegar essa caixa, vai colocar na linha de produção A, e essa outra na linha de produção B. Para diferenciar, uma é vermelha, outra é azul. Aí o chefe vira as costas e você troca as caixas. E aí ele vem e chama a sua atenção. E você não se ofende. Ele tinha razão.
Ao contrário, a gente podia dizer, esse chato vem pegar no meu pé, tá a me chatear a cabeça. Reconheça, errei, vou corrigir. Quando você reconhece isso, você conserta mais rápido. Você alinha mais facilmente. Você ajuda a si mesmo. Quando você começa a conhecer a Deus e prossegue em conhecê-lo a Deus, você passa a entender que há um processo e todo mundo passa por esse processo. Eu achei muito interessante um termo hebraico que chama Lashon Hara. Lashon Hara, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei sem entender assim o termo corretamente, até que uma pessoa te explicou que, mediante muitos ensinamentos que tem na palavra de Deus, os judeus chamam na Torá, existem muitas lições que nós entendemos que nós precisamos corrigir na nossa vida. Lashon Hara é aquela parte, por exemplo, quando Miriam, ela falou coisas negativas sobre Moisés. Ela própria foi admoestada por Deus. Deus pegou ela ali na hora. Deus colocou ali uma lepra nela. E o mais interessante é que o irmão Arão, ele só observava, mas em tom de concordância com ela, não falou nada, ele não se opôs. E a lepra pegou ele também. Mas quando a gente está fortalecido, quando a gente está revestido, a gente toma mais cuidado. Lashon Hara significa conversa má, língua má. Teve uma das esposas de Davi, não vou nem arriscar falar o nome, porque eu não estou me recordando agora, mas Davi estava tão contente que ele dançou ali, ele pulou de alegria, ele dançou ali. E ela criticou. E Deus pesou a mão sobre ela. Muito obrigado, missionária. Mical, é isso mesmo. Então, quando nós estamos ali fortalecidos com a palavra, a gente vai evitar de ter esse tipo de erro. Às vezes o patrão vem, chama atenção, alguém fala alguma coisa, a gente não gosta, mas quando a gente está fortalecido, a gente vai olhar, mesmo que a gente seja humilhado. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: os humilhados serão exaltados, está certo? Os humilhados serão exaltados, está certo? Não. A Bíblia diz que aquele que se humilha é que será exaltado. E Deus tem sempre algo para fazer conosco. Deus traz sempre uma palavra para nós. Mas esses 3 fundamentos não podem sair da vida do cristão. Esses 3 fundamentos é o mínimo que a igreja Grace of God espera dos obreiros. Para começar um alinhamento, tem que haver algo bíblico na palavra, que não tem como a gente argumentar contra a palavra. O obreiro tem que ser aprovado. E o obreiro também é provado. A Bíblia diz que nós temos que provar antes de levar o obreiro. Então, você que tem intenção de crescer na palavra do Senhor, debaixo da Grace of God, oração, leitura bíblica e jejum. Jejum não precisa ser diário. Mas faça ao menos uma vez por semana. Mas a oração é diária. A Bíblia é diária. A leitura bíblica é diária. É o alimento. Você pode pegar aqueles textos fechados que dizem, por exemplo, a cura de um leproso.
e ler aquilo. Vocês podem, por exemplo, pegar alguns versículos ou até um capítulo inteiro e ler aquilo. Mas olha, detalhe, não leia correndo. Porque a Bíblia é rica e o Espírito Santo de Deus também. Quando eu li essa passagem, o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração e ainda era 10 para as 8 e Deus estava ministrando, Deus estava trazendo ali aquela palavra, ela mana, ela flui, ela sai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso vai colocar eu e você. Tudo isso vai colocar eu e você e a igreja do Senhor. O corpo de Cristo. O corpo do Senhor vai ser alinhado. E quando o corpo do Senhor está alinhado, desce uma bênção. Eu gosto muito de conversar com casais. Se há algo que alegra o meu coração, é ouvir os casais. Porque a Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. E é bonito a gente ver os casais alinhados. É bonito a gente ver os casais com os projetos assim iguais. Olha, vamos comprar ali uma carne para fazer um churrasco no final de semana? Não, eu quero peixe. Eu não gosto de carne. Ah, tá bom, então eu compro o peixe para você e o churrasco para mim. Não, mas eu não quero que faça fumaça aqui, porque eu tô com a roupa aqui fora para secar e eu não quero que faça fumaça. Tá bom, eu faço no forno. Não, mas aí vai ficar com cheiro o peixe e a carne fica igual. Gente, quando há uma concordância, quando a Bíblia diz o que ligardes na terra é ligado no céu. O que ligardes no céu é ligado na terra. Há uma concordância, desce uma bênção maravilhosa. É tão bom quando a gente está ali alinhado nos planos, projetos do Senhor e a gente fala, Senhor, vamos marchar. E toda a família fala, vamos junto. A Bíblia diz, para nós encerrarmos essa mensagem, também em Jeremias 29:11, a Bíblia diz, porque sou eu, Deus dizendo, que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Mas a vida é tão corrida, o dia a dia é tão apertado, e corre daqui, corre dali, e trabalha lá, e chega em casa e tal, e criança, e esposa, e marido, e parente, e internet, e rede social, e aquilo, e tem que ver notícia, e tem que fazer comer, e tem que passar o ferro, e tem que estender ali a roupa, e tem que colocar a roupa para lavar, e tem que lavar a louça. E a gente vira para Deus e diz assim, o Senhor sabe que eu não tenho tempo, Senhor. E o maior inimigo para nós alcançarmos esses três é o tempo. Não tive tempo de orar hoje. O Senhor sabe por quê. Não tive tempo de ler a Bíblia hoje. O Senhor sabe por quê. Quando na palavra dele ele diz, meditai de dia e de noite. A oração é o oxigênio do cristão. Às vezes Deus está falando com você. Às vezes Deus está te dando orientação. Às vezes Deus está te dando direção. Ah, mas eu tenho que parar agora porque eu tenho que preparar as coisas, porque, olha, meu filho vai para a escola, meu marido vai trabalhar, mas olha, e mesmo assim você acha um tempinho para ver quem deu um like, para ver quem mandou uma mensagem,
para ver quem colocou alguma coisa no Instagram, no Facebook. E a gente passa um tempo dando desculpa. Deus está dizendo à igreja de hoje: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quando eu iniciei essa mensagem, eu disse que tem muitos aqui que estão aprendendo coisas que não são para esta época, são para usar lá na frente. Deus está amadurecendo a sua vida, Deus está mudando a sua história, Deus está espremendo aquela azeitona para sair ali o azeite. Mas vai crescendo paralelo nessas coisas. Nada impede. A sua posição que você está vivendo hoje não interfere no propósito. Quando eu conhecia Jesus, havia algumas coisas que eu precisava alinhar. Às vezes eu chegava ali e entrava dentro de igrejas e eu estava só com uma camisa polo, uma calça, mesmo assim, de ganga, como diz lá em Portugal, ou de jeans. E aí vinha sempre um obreiro: Pai do Senhor, pastor, você vai pregar hoje? E eu nem batizado era. Mas a minha condição não pode interferir na minha vontade e na minha sede de buscar a Deus. De buscar em conhecer e entender os atributos de Deus. Porque os projetos, os planos de Deus, para mim e para a sua vida, são maiores. Posso ouvir um amém assim com a mãozinha? Deus vos ama. Deus vos ama. E vai mudar a sua história. A partir de hoje, as 26 pessoas que estão aqui, tem lugares que tem mais, porque eu vejo ali que tem lugares, as câmeras estão abertas, mas tem 2 pessoas. Deve dar mais de 30 pessoas aqui. A partir do momento que você der uma primazia para as coisas de Deus, quando você levantar o seu dia, programa 10 minutos antes. E você levanta orando e meditando na palavra. Separa um dia na semana, um dia que você sabe que você vai estar tranquilo, tranquila. Põe um hino, um louvor, adoração. Levanta sem comer. Separa algumas horas e fala: Senhor, essas horas aqui eu não vou me alimentar de pão e de água, mas da tua palavra, da adoração, daquilo que o Senhor tem para fazer comigo, com a minha família. Isso aproxima-nos de Deus. Isso aproxima-nos de Deus. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Eu quero apresentar o seu coração, a sua alma, em todos esses propósitos que nós falamos, em todos esses projetos que nós apresentamos. Porque o corpo de Cristo, ele começa alinhando do cabeça e aquilo tem que ir descendo, aquilo tem que ser esparramando. Deus dá alinhamento a quem dava para outra pessoa diferente, Deus dá ao líder. E quando Deus falou muito forte no meu coração, passa para a igreja, passa para o corpo da igreja, passa para que haja ali esse ajuste, essa concordância. Essa concordância, ela traz muitas bênçãos para nós. Deus fala aqui no último versículo que eu li, porque Ele quer fazer-nos prosperar. E o prosperar não é só na área financeira, não. É também nos relacionamentos, nas amizades,
na igreja, no corpo de Cristo, com os filhos, filhos com pais, marido e mulher, parentes. Deus vai mudar a história. Deus, ele diz que ele quer prosperar e não causar danos. Planos de dar-nos um futuro com esperança. Porque às vezes a gente fica sem esperança. A gente não consegue ver além daquilo que os nossos olhos permitem, ou se a gente tiver com um binóculo. E mesmo assim tem uma limitação. A gente não consegue ver as coisas espirituais se a gente não morrer no nosso carnal. Porque a Bíblia diz, o homem no seu carnal não entende as coisas espirituais. Não adianta. Às vezes a gente quer até tentar dar uma desculpa, mas contra a palavra não há argumento. Deus está sondando corações. Deus está sondando corações. E eu quero orar por você. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, a Ti nós devemos toda honra, todo louvor e toda adoração. A Ti seja tudo que nós fazemos, Pai. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está seu povo, Senhor. Nós, porque eu também me incluo nisso, estamos recebendo o alinhamento do Senhor. E prossigamos em conhecer a Ti, meu Pai. Deus abençoe o Teu povo. Derrama a Tua graça, derrama a Tua paz, derrama a esperança de um dia melhor. Derrama a esperança de uma posição, papai querido, que vai mudar o nosso ser. Derrama a Tua bênção do entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Aproveitando que vocês estão assim com as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação sejam com todos, e todos dizem amém.